Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Que alegria, que felicidade poder estar de volta juntinho com vocês, dentro desses lares amorosos que nos acolhem com tanta paciência, com tanto carinho. Estamos de volta com o programa Espiritismo e Atualidades. E o tema de hoje é um tema que diz muito ao nosso coração. É um tema que vai trazer para nós muitas explicações. Estaremos falando sobre depressão. Depressão sob a ótica, sob o ponto de vista da doutrina espírita. Vocês sabiam que a depressão já é considerada como sendo o mal do século? Segundo estimativas e estudos mais recentes, a depressão ela estará em primeiro lugar atingindo toda a população mundial. Como a doutrina espírita pode nos auxiliar a entender e combater esta doença silenciosa? Porque a depressão, meus companheiros, amigos, na realidade, ela é o último estágio da alma, o último estágio da dor. Quando a depressão se instala, a alma está gritando porque ela precisa progredir e não ficar estacionada. Então, para tratarmos deste tema, e com certeza aguardamos as perguntas, todas as perguntas amorosas de vocês. Nós já estamos aqui com a nossa equipe postas. Nós temos aqui o Alexandre e temos também a nossa companheira, a Enete. Alexandre, seja bem-vindo, meu companheiro. Suas considerações iniciais. Bom dia, Cido. Bom dia, Enete. Bom dia aos nossos amigos da Rádio Web Amor e Luz. É uma satisfação poder estar com vocês de novo. Eu agradeço e peço que a gente possa receber dos nossos mentores, daqueles espíritos que se dedicam a nos ajudar em aprendermos e compartilhar esse conhecimento, que a gente possa fazer um programa que seja, né, de um nível que chegue, né, até todas aquelas pessoas que estão participando e que a gente possa fazer o nosso melhor. Né? A depressão é um tema que é bastante complexo, e a nossa ideia aqui é procurar trazer, sobre o aspecto da doutrina espírita, algum conhecimento, alguma informação que possa ajudar, né, no combate a essa doença que hoje ela atinge, como disse o Cido, né, uma parcela muito grande da população. Nós temos um percentual aí da ordem de mais de 10% das pessoas de todo o mundo que em algum momento da vida passam por episódio depressivo e que pode levar a consequências gravíssimas. E baseados na bendita doutrina espírita, a nossa intenção aqui é conseguir transmitir algum conhecimento que possa ser útil para vocês. Obrigado, Cido. Bem-vindo, Alexandre. E também a Enete. Enete, suas considerações, minha querida amiga, estreando conosco aqui. É um prazer imenso ter você aqui, participando. E, após as suas considerações, a sua prece inicial, aquela prece amorosa que você sempre faz com um coração tão gentil, para que a gente possa abrir o nosso programa. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Cido. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cido. Bom dia a todos os participantes da nossa audiência de hoje, que sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou muito agradecida pela oportunidade, em especial de falar sobre esse tema, que a gente sabe que tem assolado aí boa parte dos nossos amigos queridos, pessoas próximas. A gente sabe, como o Alexandre comentou, que é um índice alto, que está aumentando cada vez mais, de pessoas que têm sido acometidas por essa doença. Nós aqui hoje, como o Alexandre também comentou, não temos a intenção de esgotar o tema do ponto de vista médico, muito pelo contrário, a gente vai falar a respeito do ponto de vista espírita, né, de como podemos trabalhar a respeito, né, como podemos contribuir do ponto de vista espírita com a recuperação dos efeitos da depressão, né? Então, muito agradecida, espero que hoje possamos, né, trazer um pouquinho mais de esclarecimento sobre esse tema, e estou me sentindo muito privilegiada de estar aqui com vocês hoje, viu? Muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece inicial, então. Quero pedir, neste momento, que todos possamos apaziguar os nossos corações, acalmar as nossas mentes,
para que sejamos inspirados nesse momento pela espiritualidade maior, pelos anjos e todos aqueles que nos protegem. Que eles possam nos auxiliar neste momento a ter o esclarecimento, a ter o discernimento, para que a gente possa conduzir hoje o tema tão especial, de forma que possamos atingir os corações de todos aqueles que possam ser beneficiados por este tema. Que Jesus nos inspire, nos ampare e nos oriente durante hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, para abrir o nosso programa, vamos mandando aqui um abraço muito afetuoso e carinhoso para o Dorival. O Dorival que está junto conosco. Estamos com uma parceria com o Dorival, com a Rádio Espaço Espírita e com a TV Espírita, Espaço Espírita. Então, nós estamos nessa parceria aqui, muito gratificante. E também mandar aqui o nosso abraço carinhoso para todos aqueles que nos acompanham também, através da TV Espaço Espírita e da Rádio Espaço Espírita. E Dorival, é muito generoso no seu coração também fazer essa parceria conosco. E vamos estendendo esse abraço também para os nossos amigos do Grupo Espírita Samaritano, que também está nos acompanhando, está compartilhando a nossa programação e está participando ativamente deste momento onde nós estamos aqui, buscando trazer um pouco de esclarecimento sobre a luz da doutrina espírita. E para iniciar aqui, nós vamos trazer uma pergunta, a pergunta inicial, aquela que todos fazem, que a gente gostaria de compreender. E eu vou passar para o Alexandre. É a pergunta da nossa amiga Dora, a Dora Wengel. Ela pergunta o seguinte: como o Espiritismo vê a depressão? Bom dia, Dora. Obrigado pela pergunta. Antes de enfocar sobre o ponto de vista espírita, né? É só lembrando, a depressão, ela é uma doença que ela não é meramente física ou emocional, psicológica, né? Ela é uma doença sistêmica, ela envolve todos esses aspectos, né? E assim sendo, ela afeta o corpo físico e afeta também a parte emocional, a parte do espírito, né? Para a doutrina espírita, a depressão, ela é uma doença que ela tem origem na alma, né? A gente sabe que a doutrina espírita, ela tem a teoria das reencarnações sucessivas, né? Para que a gente possa ter o nosso progresso continuado até chegarmos àquela perfeição que é possível, né, para o ser humano. E nessas diversas encarnações a gente vai cometendo algumas faltas, vai cometendo alguns deslizes, e que a gente sabe que deverão ser reparados. E quando a gente fica extremamente preso a esses erros, a gente continua reincidindo neles, a gente não repara as faltas que a gente cometeu, a gente acaba carregando por encarnações sucessivas essa culpa. E a depressão, ela é uma manifestação dessas culpas que a gente carrega conosco, as faltas de reparações, os erros que a gente cometeu, e isso aí acaba pesando para a gente. Quando a gente não faz aquela reforma íntima, quando a gente não muda nosso comportamento, continua reincidindo naqueles erros que praticamos no passado, prejudicando pessoas e a nós mesmos, né, porque a gente sabe que pode se prejudicar através de vícios, através de atos que são incorretos, que podem nos colocar em choque com outras pessoas por motivos errados da nossa parte, e a falta de reparação. Então, para a doutrina espírita, é uma doença que tem a sua origem, principalmente, nessas culpas que a gente carrega, na falta de reparação dos erros que a gente cometeu e naquela não mudança de comportamento, naquela falta de reforma íntima, que vai ajudar-nos a limpar, a tirar esse peso das nossas costas, entre aspas, e vai nos possibilitar que tenhamos novos hábitos, que tenhamos novos comportamentos que vão fazer com que essas culpas elas sejam reparadas, né, esses erros sejam reparados, e a gente possa dar continuidade ao nosso processo evolutivo com outro cabedal de conhecimentos, com outros comportamentos que vão nos conduzir ao bem,
É um tema muito complexo, Dora. Então, o que eu posso adiantar para você, né, no início do programa, sendo que certo que até o final do programa muitas coisas mais serão colocadas para ajudar a esclarecer, é isso no momento. Tá joia? Ótimo. É importante a gente ter esse esclarecimento antes de passar a visão da doutrina espírita, como você colocou, Alexandre, do que realmente é a depressão, né, essa doença silenciosa da alma, como você bem disse. Antes de passar a nossa pergunta aqui para a Enete, para a nossa companheira, Enete, eu vou aqui fazer alguns agradecimentos do pessoal muito bacana que está nos acompanhando. Então, um grande abraço aí para o nosso querido companheiro Antônio Carlos Cassis, o Cassis, que está sempre conosco, o nosso parceiro, nosso irmão, que já faz parte do nosso coração, desse nosso acompanhamento aqui aos sábados na nossa rádio, sempre está presente. Um abraço para o Cassis. Vamos estendendo esse abraço também lá para Cleonice, a Cleonice Crucielo, da Unifesp e da UAP. Então, Cleonice, um grande abraço. É muito carinhoso termos a participação sua aqui. Enaltece as nossas almas. Nós temos aqui também o Robson Barbosa, grande companheiro Robson. Um grande abraço para você também, Robson. Nós temos aqui a nossa companheira Lucimara, a Lucimara Meneghello. Lucimara, um grande abraço, Lucimara. E Enete, ela diz aqui que você é uma pessoa, é um espírito de muita luz, muito carinhosa. Ela tem um grande apreço por você, Enete, e acredito que esse apreço vai se estender pela nossa programação também. Um abraço para a Mônica, que aqui está conosco, para o João Luiz Baízi, o João Luiz, o esposo da nossa companheira Dora, que acabou de passar uma pergunta para nós. A Janete Aparecida também. Janete, companheira, aquele abraço afetuoso, carinhoso. É muito bom ter você conosco. Temos a Cida Sidoca. Um abraço, Cida. Que maravilha ter a sua participação conosco. E aqui nós também temos outros companheiros. Temos a Camila Benevenga também. Camila, é muito bom, é gratificante ter você conosco. Então, um grande abraço para vocês e para outros que estão nos acompanhando. Enete, é chegado aquele momento carinhoso daquela pergunta para você. E quem vai fazer essa pergunta é o nosso companheiro, o João Luiz Baízi, o João Luiz, que é o esposo da Dora. Tá? Então, ele pergunta o seguinte, Enete. Entendo que a depressão é uma doença do corpo e da alma. Seus efeitos são definitivamente muito nocivos e silenciosos a todas as pessoas. Como podemos detectar os sintomas em nossos entes queridos e como ajudá-los espiritualmente, Enete? Como podemos dar esse amparo espiritual, esse auxílio nesse momento? Olha, uma excelente pergunta. Seu João, um beijo para o senhor, viu? Excelente pergunta. Realmente, a depressão é uma doença do corpo e da alma, né? Tanto problemas que sejam da alma podem gerar, através da depressão, problemas no corpo, efeitos no corpo, né? Como algumas doenças que podemos ter também podem desencadear um processo depressivo. Então, podem acontecer dos dois lados, né? Então, pessoas que são acometidas por doenças sérias, graves, como câncer, enfim, e outros diversas doenças sérias, podem ser levados a ter um processo depressivo. Porque é gerado... o processo depressivo ele é uma consequência de um estresse alto, né? Causado no corpo ou naquele ser. Um processo sempre é decorrente de um processo alto de estresse. O estresse, ele aumenta os nossos índices de hormônio no organismo, em especial o cortisol. E o cortisol sendo mantido por muito tempo no nosso organismo, de forma, né, repetitiva, vai causar distúrbios no nosso corpo. Então, o estresse, ele é um item que desencadeia, né, vários itens na nossa vida pode desencadear o estresse que pode causar a depressão. Então, o estresse, por um longo período, pode gerar esse tipo de efeito na gente. E o que não faltam hoje em dia são situações que nos colocam em estresse, né? A gente tem uma vida, a nossa vida contemporânea, ela é cheia de gatilhos que podem desencadear isso, né? A gente vive constantemente sob pressão, né? Tem a pressão, por exemplo, de um trânsito, tem a pressão da gente estar vivendo sob circunstâncias que a gente não gostaria,
e isso nos coloca sob pressão. Doenças sérias nos colocam sob pressão e estresse. Qualquer situação que coloque nossa vida em risco, como, por exemplo, catástrofes, pandemia, e outras situações que colocam nossa vida em risco, como a violência, assaltos, né, nos colocam em situação de medo, de insegurança, e causam angústias, tristeza, nos coloca em situação de isolamento, porque a tristeza vai nos deixar mais introspectivos, e por isso a gente acaba criando uma situação de isolamento, de tristeza. Então, inclusive também o excesso de informação, a sobrecarga de informação que existe hoje, e o tipo de informação e a qualidade da informação que chega até nós também pode gerar um processo de estresse, pode nos colocar numa situação de insegurança, aumentar o nosso nível de insegurança, aumentar o nosso medo. E isso vai nos deixar numa situação de altos índices de estresse e pode causar, então, sempre nos causa tristeza. A tristeza é um sentimento natural e nativo do ser humano, né? Sentir tristeza é um processo natural, nós passamos por isso com certa frequência. E, recentemente, a gente tem passado por isso mais frequentemente ainda, infelizmente, por conta do cenário, né, que nós temos vivido recentemente. O problema é quando a tristeza ela se prolonga por um longo período. E ela se torna cada vez mais profunda. Isso faz com que identificar o processo depressivo seja difícil, identificar, porque é sutil, é uma linha tênue entre a tristeza e a depressão. A depressão, então, ela se instala por uma tristeza que ela não passa, que ela vai ficando cada vez mais intensa, mais forte e profunda. Então, é difícil a gente identificar. Então, é importante a gente estar muito atento aos nossos próximos, né? E cada vez mais profunda. A depressão e a tristeza, ela gera em nós um campo energético negativo. A gente fica envolto num processo, num campo vibracional de vibrações negativas. Esse campo vibracional negativo acaba impedindo que os nossos mentores, que os nossos anjos atuem a nosso favor, que possam nos auxiliar, podendo nos retirar daquele processo de tristeza. Então, do ponto de vista espiritual, é importante a gente estar sempre conectados com a nossa espiritualidade maior, mantendo a nossa fé em Deus. Saber que Ele está sempre por nós. Ele está sempre nos auxiliando através dos seus anjos, né, dos mentores, que eles estão sempre nos auxiliando e sempre nos amparando. E que nós, através da nossa tristeza, vamos causar este bloqueio, impedir que eles nos auxiliem. Então, por isso é importante a gente manter sempre os nossos pensamentos positivos, estar sempre conectados com o lado positivo. A tristeza, ela vai acontecer, mas a gente tem que entender que ela precisa ser curta, que a gente precisa superar essa tristeza e focar nos pontos positivos que a vida traz para a gente. Então, nos conectando com a espiritualidade maior, mantendo a nossa fé em Deus e orando e vigiando os nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos sentimentos. Acredito. Então, Enete, os nossos sentimentos precisam ser cada vez mais constantes, né? Voltados para o bem maior, né? Então, as nossas emoções, elas vão pautando todos esses sentimentos também, e aí a gente vai se reequilibrando, como você acabou de colocar,
é necessário um equilíbrio interior, né? E isso se dá por conta da nossa busca com a espiritualidade. Então é fundamental a gente realmente estar atento a essa parte, essa questão espiritual, como você muito bem colocou. Antes de passar mais uma pergunta aqui para o Alexandre, vamos agradecendo aqui a participação da Eunice, a nossa companheira Eunice está sempre conosco. A Eunice Aracá, que está conosco aqui também, um abraço. Também vamos mandando um abraço muito afetuoso e carinhoso para Carla, que está conosco. A gente vai deixando aqui um abraço para ela, um abraço para Mônica, que também está aqui conosco neste momento. E vamos registrando um abraço também para Tânia Mara Mainardes. A Tânia Mara Mainardes, nossa companheira, amiga, também está aqui conosco. A Janete, aqui conosco também. E a Cláudia Roberta Queiroz, acompanhando a nossa programação. E lembrando, como é bom ter a participação de cada um de vocês aqui conosco neste tema. E, Alexandre, nós temos aqui uma pergunta da nossa companheira. Um abraço para ela também, para a Regina Whiteman. E a Cidinha também está conosco. A Regina pergunta o seguinte: uma das causas da depressão, Alexandre, pode ser o processo obsessivo? Ô, Regina, bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, sendo uma doença que, segundo a doutrina espírita, tem as suas causas oriundas na alma, então ela pode também ser decorrente de um processo obsessivo. Um processo obsessivo, rapidamente, para quem tem ouvido falar a respeito, é aquele assédio, né, que a gente sofre de espíritos encarnados ou não encarnados sobre a gente. E a gente também pode ser um obsessor, a gente também pode cometer esse assédio sobre desencarnados e encarnados. Mas a doutrina espírita, ela entende, sim, que um processo obsessivo, ele pode levar à depressão, porque normalmente o processo obsessivo, ele não é feito com uma intenção que a gente pode dizer que seria a intenção de um homem de bem, né, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. A obsessão, ela é aquela ideia fixa que um espírito, ou encarnado ou desencarnado, ele vai focar em uma pessoa ou em determinados fatos que aconteceram com ele, ou que ele gostaria que acontecesse e não ocorreram, e ele vai criar uma corrente mental, uma vibração, naquela faixa que permita ele se manter ligado àquela pessoa, né, ou aquelas imagens, aqueles pensamentos. O que vai acontecer? Normalmente, no processo obsessivo, a gente acaba tendo a ação sobre o espírito, mas que reflete também no corpo físico e pode nos levar, inclusive, a ter alguma doença que seja decorrente desse processo obsessivo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem pela outra, né, um apego muito grande, apego naquele sentido de posse, né, de querer ter aquela pessoa, ou que guarda uma mágoa muito grande de um fato que aconteceu entre ela e aquela pessoa lá em tempos passados, e ela não consegue se soltar, se livrar disso aí. Ela não consegue fazer com que haja o perdão por aquele fato, por aquele ato que levou à tristeza. E o que acontece? Na pessoa que está sendo obsediada, essa ligação, a Anete falou a respeito de vibração, de faixa de vibração. Então, o que acontece? É mantida essa ligação por essa faixa de vibração, né? O obsessor não muda a sua faixa vibratória porque ele quer assediar aquela pessoa, ele quer gerar algum tipo de mal para aquela pessoa, nem que seja um mal de controlá-la, mas ela quer manter aquela pessoa sob seu domínio. E a pessoa que está sendo obsediada, ela não sai daquela faixa vibratória, ela não muda seus hábitos, ela não procura um auxílio espiritual, ela não faz uma reflexão a respeito do que pode estar desencadeando nela aqueles sintomas que ela está sentindo, de muitas vezes pensamentos que chegam a ela e que não são dela, uma tristeza sem motivo aparente, esquecimento de fatos, de tarefas que ela tem que desempenhar, e ela acaba ficando sob o domínio daquele obsessor. Então, o que acontece? Esse processo obsessivo, a tendência é que ele vá aumentando se não houver uma intervenção, se não houver
pela pessoa que está sendo obsediada uma busca, uma procura, né, para que ela possa se livrar dessa, entre aspas, né, se livrar dessa obsessão. E como ela vai fazer isso daí? Procurando prestar atenção naqueles sentimentos que são despertados nela, procurando rever o que ela fez que possa ter ofendido alguém, que possa ter sido considerado por outra pessoa como errado, como prejudicial, e procurar reparar aquele ato, né? E também buscar, é óbvio, a ajuda, se ela se sentir incapaz para conseguir vencer essa resistência, para sair dessa obsessão, buscar o auxílio de uma casa espírita, ou de uma casa, né, de uma igreja, de um centro, de um templo, da religião que ela professe. O apoio espiritual, nessa hora, ele é muito importante para que a pessoa consiga se desvencilhar dessa obsessão. A gente sabe que quando existe, né, quando os pensamentos, nossos pensamentos, eles entram em sintonia com pensamentos bons de outras pessoas e formam uma corrente, ele acaba nos fortalecendo e facilita esse processo de saída da obsessão. Então, o processo obsessivo, segundo a doutrina espírita, pode estar vinculado, sim, a um processo obsessivo. Muito bom. Então, a cura do corpo e da alma, né, Alexandre, se passa aí pelo tratamento com profissionais da área científica, né, e também é importante buscar o amparo espiritual, né, nos lares espirituais, nas casas espíritas, né, nos templos de ordem geral todos, né? Então é importante estar conectado com a espiritualidade maior também, para poder realmente estar atravessando essa fase difícil, né? Vamos deixar aqui registrado o nosso abraço também para a Adri Paola, que está nos acompanhando, a Ângel Carnelos também nos acompanha sempre, um abraço grande, e a Mônica Sansão também é a nossa ouvinte, nossa companheira, que está aqui junto conosco neste momento, acompanhando a nossa programação. É muito importante termos a participação desses queridos companheiros. E, Nete, estamos vivendo tempos difíceis, né? Então, o grande grau de ansiedade na população ela é muito maior, acima do normal, né? Pela essa questão que nós estamos passando aí com pandemia e tantas outras questões aí que vai trazendo também muitas neuroses interiores nas pessoas, né? Então, a gente vê que grande parte da população está sofrendo com isso e, principalmente, os jovens, né? Vamos lembrar que os jovens também estão passando por essa fase difícil de reclusão, de não estar presente junto com seus amigos, de não estar compartilhando a sua juventude inicial, o descobrimento das coisas, né? Porque está em casa também, retido por essa questão que é importante. Lembrarmos que nós devemos realmente seguir todas as ordens médicas e devemos fazer um acompanhamento e todas as prevenções necessárias. Então, diante disso, nós temos uma pergunta aqui muito importante da Regina também, vou passar para você. Ela pergunta o seguinte, Nete, como explicar a depressão em crianças segundo a filosofia espírita? Porque jovens adultos com depressão, nós estamos acostumados a ver isso acontecer. Agora, crianças também já é para a gente uma realidade que está acontecendo. Como explicar isso? Infelizmente, é uma realidade mesmo, né, Cid? Temos visto aí, não só os adultos, de forma geral, sendo assolados por essa questão, mas as crianças em especial. Isso realmente nos chama bastante atenção, né? Tem um processo, tem uma questão, do ponto de vista espírita, uma criança ela ainda não está tão exposta às pressões do dia a dia, né, como um adulto está. Mas, no cenário atual, as crianças também estão numa situação de pressão, né, de estresse, exatamente porque estão sendo impedidas de serem espontâneas, de poder ter espaço para brincar, para poder ter espaço para compartilhar com os amigos, que é um processo natural, né, do amadurecimento deles. Então, estar limitado em relação a essas questões pode causar tristeza, pode iniciar um processo de tristeza nas crianças. Então, isso realmente pode desencadear um processo depressivo por causa dessas limitações e dessas pressões, vendo também as situações dos pais, enfim.
Então, existe já um processo aí recente que tem contribuído para que a tristeza se instale e a depressão possa acontecer. Porém, do ponto de vista espírita, existe algumas situações que nos explicam por que crianças tão jovens, tão pequenas, entram em processos depressivos. Muitas vezes, pode não ter um fator externo, como a gente está vivendo recentemente, mas mesmo assim as crianças podem ter processos depressivos. Isso pode ser causado por alguma situação que desconhecemos de imediato, mas que causa um estresse interno nela, como também pode ser uma consequência ou uma tendência que ela traz de vidas que ela já passou, de experiências que ela já viveu. Se ela tem uma tendência, se ela já tinha uma tendência depressiva em outras vidas, em outras encarnações, essa tendência vem junto com aquele espírito, com aquela alma, e às vezes pode se manifestar ainda nos primeiros anos de vida. É uma tendência. Então, essa tendência, inclusive, pode acompanhá-la por toda a vida. Ela precisa estar sempre atenta para que o processo de tristeza não se aprofunde. Os pais também, a família precisa estar atento a essa tendência, para que isso possa ser revertido mais rapidamente, né? E no cenário atual, também a nossa atenção com as crianças e com os pequenos, tentar deixá-los um pouco mais preservados em relação às questões que estão nos envolvendo recentemente, né? Deixá-las viver essa fase de alegria, de brincadeira, né, enfim, poder deixá-las viver a espontaneidade delas. Correto. Então a gente precisa realmente dar esse espaço para que elas possam se libertar dessa ansiedade que vai tomando proporção grandes, né? Então, o amparo, né, o acolhimento amoroso e afetuoso, né, Nete, é muito importante nesse momento, né, por parte dos pais, explicar a situação que está acontecendo e como lidar com isso dentro do lar, né? Então é importante realmente esse equilíbrio de espírito, né, e a fortaleza da esperança na alma, a fé, né, ela vai também trazer muitos conteúdos importantes, assim como também o importantíssimo lembrar que o Evangelho no lar, ele vai auxiliar nesse momento, nessa transição e também para lidar com essa situação de depressão. Vamos aqui deixando um abraço registrado para a nossa companheira, a Francisca Napoli, um abraço muito grande, um abraço também muito afetuoso, muito carinhoso e amoroso para o nosso companheiro Floriano, esposo da Francisca. Floriano, aquele abraço de todos nós para você, estamos com muita saudade, companheiro. E um abraço para a Sônia Santos, para a Sandra Duarte, para a Salete também está aqui conosco neste momento. A Salete está acompanhando, Salete, um grande abraço para você também, minha amiga. E nós temos aqui, Alexandre, uma pergunta da nossa ouvinte, a Cida Sidoca. E ela coloca o seguinte: e quando você não consegue fazer com que as pessoas entendam que está nesta vibração, isso é, nesta vibração da depressão, e como você não consegue, Alexandre, como fazer aí quando você tenta levar um auxílio e a pessoa ainda não consegue entender porque ela está nesse estado? Como que faz? Obrigado pela pergunta, Cida. É uma situação que é mais comum do que a gente pensa, né? Às vezes, a pessoa que está envolvida por aquela energia, por aquela vibração, ela não consegue entender o que está acontecendo, porque ela estava, em algum momento, vibrando naquela mesma faixa. Ou seja, os pensamentos, eles se associavam, eles eram compatíveis com aquele pensamento, com aquela faixa vibratória que ela está agora. Então, muitas vezes, ela vai ter dificuldade para conseguir enxergar isso. E a nossa atitude é procurar, num primeiro momento, não recriminar a pessoa. A gente pode, de fora, estar conseguindo enxergar que a pessoa se encontra com dificuldades, que as dificuldades que ela está enfrentando são decorrentes da postura, dos comportamentos que ela está tendo, e ela não consegue enxergar. Isso aí é uma coisa normal. Quem se encontra não sei se não é um ditado, né, mas é um pensamento, né, que quem se encontra no centro da tormenta não consegue ver a dimensão que ela tem. Quem está de fora está enxergando o quadro como um todo, então fica mais fácil de entender isso aí, até porque a pessoa não está
sendo o alvo daquela ação, daquelas vibrações. Então, ela consegue, com mais tranquilidade, ter esse discernimento. Da nossa parte, primeiro, a gente não recriminar a pessoa, a gente procurar conversar com ela, sempre com o coração tranquilo, com a mente serena, sempre procurando levar a ela palavras que sejam boas, que sejam tranquilas, de acolhimento, para que ela possa entender do melhor modo possível, que ela consiga absorver aquela ideia que a gente está querendo passar. Mas se mesmo assim ela não conseguir, aí a gente tem que ser um pouco mais paciente ainda. A gente não deve perder a paciência, não deve ter aqueles comportamentos de falar, você tem que tomar um jeito na sua vida, você está nessa porque você quer, você que está atraindo tudo isso. Por mais que isso seja verdade, isso aí não é caridoso. Isso aí não vai ajudar a pessoa a sair do buraco que ela se encontra. Pelo contrário, vai fazer com que ela cave um buraco ainda mais fundo. Ela vai ter mais dificuldade ainda para conseguir sair disso. E também tem aquela questão, a gente ainda está num patamar de evolução que a gente não quer admitir que está errado. Né? O erro, que é uma coisa natural, que é consequência do nosso processo evolutivo, ele ainda é tido como um defeito, né? Uma coisa grave, onde já se viu, errou, e vai continuar errando por milênios ainda. Só que quanto mais você evitar, quanto mais você se proteger atrás desse orgulho de que você não erra, mais tempo você vai precisar para conseguir enxergar os seus erros e sair deles. E uma coisa que a gente pode fazer também em favor dessas pessoas é procurar orar por elas. É procurar, mesmo que ela não aceite as nossas palavras, que ela não queira nos acompanhar numa oração, a gente pode rezar por elas, a gente pode orar por elas, pode pedir em nome delas, incluindo-as nas nossas orações, nas nossas vibrações, pedindo que aquela pessoa receba a iluminação necessária para que ela consiga enxergar, e pedindo também em favor daqueles espíritos, daqueles encarnados que estejam vibrando em prejuízo dela. Que não adianta só você esclarecer a pessoa. É óbvio que isso aí é importante, que isso aí, vamos colocar assim, é determinante para que ela consiga se desvencilhar. Mas se a gente pensa de um modo espírita, de um modo que Jesus faria, a gente vai pedir por aquele que está sendo prejudicado e por aquele que prejudica, para que ele possa receber também aquelas boas energias, as boas vibrações, os bons fluidos, para que ele também veja que está em erro e procure não cometê-los novamente, se desvencilhar desses erros, mudar seu comportamento, para que ele não fique mais tempo ainda atrasando o seu progresso. Então, essa intervenção junto às pessoas que a gente ama, ou mesmo aquelas que a gente sequer conheça, mas que se encontram com dificuldades, ela tem que ser feita com cuidado, com carinho, com muito amor, usando aquele provérbio, aquela fala de Jesus, né? Fazei ao seu próximo o que desejais a você. Então, quando a gente procura, tem essa empatia, enxerga no próximo a gente mesmo, e procura fazer o bem para ele, a gente vai conseguir. E como disse muito bem o Cido, que eu havia omitido na pergunta anterior, procurar ajuda médica de um psicólogo, de um psiquiatra, não é demérito, não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, a gente é espírito que se encontra num corpo material. Nós precisamos da ciência espírita e precisamos da ciência material em conjunto para que a gente consiga se desvencilhar dessas doenças, desses males que nos afligem ainda. Ok? Maravilha. É importante a gente estar muito atento a todas essas situações, né, Alexandre? Porque existem vários sintomas que demonstram que a pessoa está num estado depressivo e a gente precisa realmente estar atento, né? A tristeza, o amor deprimido, sabe aqueles conflitos intensos, a perda de interesse nas atividades habituais, a falta de concentração, né? A sonolência. As pessoas que estão no estado depressivo, geralmente, elas costumam buscar ficar isolada, né? E então a gente precisa realmente estar atento a tudo isso. Nós temos aqui a nossa companheira Mônica. E a Mônica, ela vai trazer para nós aqui uma pergunta muito especial. Eu vou pedir para que ela possa ser colocada agora para a gente aqui, nesse momento. E ela vai dirigir a pergunta aqui para a Enete. Mônica, seja bem-vinda, minha companheira. Obrigada. Bom dia a todos vocês. Bom dia a todos que estão participando com vocês nesse programa hoje, que
essas reflexões que vocês estão colocando sirvam para todos nós, né? Todos nós temos a nossa jornada aí, que elas nos oriente. E assim, então, eu vou perguntar para a Enete, né? Enete, a confiança em Deus, a força da fé, ela nos auxilia no processo de cura da tristeza, do medo, da angústia e da prostração, que são sintomas da depressão. Então, a confiança em Deus e a força da fé pode nos auxiliar nessa cura desses sintomas e de tantos outros? Obrigada. Bom dia, Mônica. Obrigada pela sua pergunta. Com certeza. Normalmente, tem uma definição a respeito da depressão que diz que a depressão pode ser uma oportunidade, né? E ele é um indicador, um sintoma de que algo não está indo bem dentro de nós. Inclusive, que a depressão pode ser um sintoma de que nós não estamos nos amando bem, nós não estamos nos amando muito bem. A falta desse amor, às vezes, não é muito claro, né? O que é? Poxa, mas eu gosto, eu me cuido, né? A falta de amor é aquela ausência da autoestima, quando a gente acredita que não tem a capacidade, que a gente acredita que não tenha condições, não tenha recursos, que a gente é infeliz, falta a estima e a confiança em nós. Essa confiança ela é perdida, apesar de nós termos dentro de nós a centelha divina. Nós nos esquecemos dessa centelha divina. Nós nos esquecemos que nós viemos com virtudes e qualidades. Uma vez que a gente não se conecta com a nossa espiritualidade, a gente não tem a certeza e a confiança de que eles estão nos acompanhando e nos protegendo, nos iluminando a todo instante. Quando a gente esquece e abandona essa crença, fica um vazio de sentimentos dentro de nós. Este vazio de autoestima, de confiança nas nossas potencialidades, é que gera esse processo de tristeza, de depressão e de incapacidade. Então, restabelecer a nossa confiança em Deus e nessa certeza de que Ele está sempre nos amparando e nos apoiando, faz com que a gente recupere o nosso amor próprio, que isso, a centelha divina por si só faz com que a gente nos baste para nos amar. Isso já é suficiente para que a gente se ame e acredite nas nossas potencialidades e trabalhe nas nossas virtudes e se encha de amor próprio. Porque quando a gente vai se enchendo de amor próprio, a gente é capaz de transmitir isso para o próximo. E cumprir aquele mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você não se ama, você não sente o amor de Deus por si e você não consegue amar o próximo. Você acaba caindo no isolamento, no vazio, na tristeza. Então, por isso, essa ligação com o divino, para que a gente possa se encher de amor próprio e transferir isso ao próximo e ao outro, é essencial. Quando a gente consegue estar atento e perceber a presença de Deus na nossa vida, o quanto Ele está agindo sobre a nossa vida, se a gente está atento para perceber isso, a confiança é restabelecida. A gente se preenche desse amor divino e consegue fazer essa transferência para aqueles que estão ao nosso redor. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta, Mônica. Um beijo. Que lindo, preencher-se do amor divino, Enete. Que maravilha você trazer essa frase para nós neste dia, porque vai trazer muita paz interior para cada um de nós. Quando nós nos preenchemos do amor divino, todas as outras coisas ficam em segundo plano, porque nós temos a fé, a confiança, a esperança, né? Então, é importante preencher-se do amor divino.
Você maravilhosamente trouxe para nós aqui mais uma injeção de ânimo, um incentivo de amor, né, de amor ao próximo. Isso é fundamental para cada um de nós neste momento. Vamos deixar registrado aqui um abraço muito grande para nossa companheira, a Núbia. A Núbia Polatti também está nos acompanhando. Núbia, um grande abraço para você. Nós temos mais 2 perguntas de ouvintes aqui, e eu vou trazer a primeira para o Alexandre. Alexandre, a Adri Paola, ela toca no ponto nevrálgico nosso. Ela fala da autoobsessão. Ela pergunta o seguinte: no processo de depressão é possível que sejamos nossos próprios obsessores, Alexandre? Bom dia, Adri. Um abraço para você. Obrigado pela tua pergunta. Sim, a obsessão ela pode ser de outros ou pode ser nós mesmos nos obsediando. Quando a gente recebe influências de outros, é porque a gente se colocou na faixa vibratória deles e está recebendo ideias que são semelhantes, que se conversam, né, que estão na mesma faixa vibratória. E muitas vezes a gente consegue até com mais facilidade perceber. Quando a gente se auto-obsedia, quando a gente mantém aquela faixa vibratória pesada, que não nos faz bem, com tristeza, com reclamações, com falta de resignação, com aquela falta de vontade para mudar os nossos comportamentos, porque vai causar algum desconforto, porque vai trazer algum tipo... Nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa que para a gente é agradável, embora a gente saiba que não é saudável, a gente está se auto-obsediando. Quando a gente fixa o pensamento numa briga, numa discussão, num fato passado que a gente não consegue perdoar, nós estamos nos auto-obsediando. Quando a gente não perdoa o erro do próximo e não perdoa o nosso próprio erro, porque a gente está, como foi dito antes, naquele orgulho, né? Vestiu aquela capa do orgulho e, não, eu não erro, onde já se viu, né? Eu não errei. Só que é aquela coisa, você, enquanto não conseguir quebrar esse elo, né, de orgulho, de egoísmo, enquanto você não conseguir perdoar os erros que os outros cometeram contra você, os que você cometeu contra os outros e aqueles que você comete contra você mesmo, você vai estar nesse processo autoobsessivo. E como que a gente consegue sair desse processo autoobsessivo? Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, de acordo com as forças que dispõe, mas uma coisa que não pode faltar é o pedido de apoio à espiritualidade, através da prece, através da caridade. Quando a gente pratica um ato de caridade, a gente também está fazendo uma prece. Porque prece é levar o nosso pensamento a Deus e procurar entrar em contato com Ele. E muitas vezes pela caridade, mesmo que a gente não pense no que está fazendo, a gente está orando. A oração ela não é reduzida a pensamento, a palavras. Ela, principalmente, ela pode ser expressa através de gestos. Se eu não me engano, foi a Madre Teresa de Calcutá, que falou que a mão que auxilia é mais sagrada que a boca que ora. Em que sentido? Você está colocando na prática algo que você aprendeu. Então, só aprender não adianta, né? Você guardar para você conhecimento é até uma forma de egoísmo. Tão importante quanto saber, quanto aprender, é colocar na prática aquilo que você aprende. Se for por bem, então, aí não tem nem o que falar. Então, é possível que a gente se auto-obsedie? Sim, através desses comportamentos e deixando de ter atitudes que possam nos conduzir a sair desse círculo vicioso. Tá? E como eu disse, cada um com a sua capacidade, com o seu conhecimento, no seu ritmo, mas o auxílio espiritual, pedir esse auxílio espiritual, enxergar que existe, como disse Enete, que existe além da gente outras pessoas que podem nos auxiliar, principalmente Deus, é essencial para que a gente possa sair desse processo. Dri, um beijão. Vamos deixando aqui um abraço carinhoso também para o Eduardo Mendonça Macedo. Eduardo, um grande abraço para você, muito importante a sua participação. Enete, minha querida companheira, nós temos aqui o nosso amigo Robson Barbosa.
que também participa conosco aqui da nossa programação, companheiro também que está na divulgação da doutrina espírita. E o Robson pergunta o seguinte, e essa pergunta ela é muito interessante. Ele fala assim, olha, tem pessoas que misturam sentimentos e que acham que é normal sentir-se melancólico até depressivo. Realmente isso acontece, Enete? As pessoas acharam normal sentir-se melancólico, depressivo e misturar esses sentimentos e achar que é normal? Sim, isso acontece, é comum, exatamente porque o limite entre a tristeza e a depressão é uma linha muito tênue, né? Muitas pessoas acham normal se manter triste por muito tempo, mas não deve ser. Deus não nos criou para sermos infelizes. Ele nos criou para que a gente se realize, para que a gente utilize de todos os nossos potenciais e tenhamos propósito. Né? Todos nós fomos criados com propósito, para que a gente possa cumprir a nossa missão de amor, vamos dizer assim. Então, se nós nos mantivermos numa constante tristeza e num constante processo depressivo, nós estamos nos afastando da nossa essência, nos afastando do nosso propósito, nos afastando da nossa missão e perdendo tempo. Um tempo precioso onde a gente poderia estar evoluindo, onde a gente poderia estar auxiliando outras pessoas que também poderiam estar evoluindo com a nossa ajuda. Nos manter muito tempo na tristeza, às vezes pode ser conveniente, pode ser duro a gente ouvir isso, é complicado a gente ouvir isso, porque nos manter assim nos deixa numa situação de não responsabilidade, né? De transferência para a tristeza daquilo que a gente, da ausência da força que a gente precisa para fazer a transformação e as mudanças que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente encarar fazer uma autoavaliação e verificar aonde a gente pode estar falhando, né? E fazer essas mudanças na nossa avareza, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Então, nos manter na tristeza é exatamente procrastinar este momento, onde a gente vai ter que encarar aquela nossa falha ou aquele ponto onde a gente precisa nos transformar. E isso vai se arrastando e a gente vai perdendo tempo. Então, não é normal, não deveria ser normal, né? A gente, o quanto antes, precisa reverter esse quadro para que a gente possa viver de forma completa, de forma feliz, de forma realizada e poder cumprir a nossa missão, porque nós viemos para conviver em sociedade e nos auxiliar uns aos outros. Então, o processo de tristeza vai nos deixar de forma isolada, sem cumprir esse propósito. Acredito que seja nesse sentido, Cido. Com certeza. Vamos deixar aqui registrado um abraço também para a nossa companheira que nos acompanha sempre, comunicadora da Rádio Boa Nova, a Monique Papa, que está sempre conosco, nos acompanhando também. Um grande abraço, Monique. Ela também faz parte aqui do nosso coração acolhedor nessa nossa rádio. Está sempre conosco, a Monique, assim como a Núbia Polatti também. E a Tânia Mara Mainardes, Alexandre, ela deixa aqui um comentário muito importante. Ela diz o seguinte: na situação atual, não podemos confundir isolamento social com abandono. E estar sempre em contato com os nossos entes queridos, mesmo que ligando ou orando, para que não entrem em depressão. Isso mesmo, Tânia, bem lembrado. Não podemos confundir realmente isolamento com abandono. Nós devemos estar sempre atentos e participativos na vida dos nossos amigos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e o Alexandre gostaria de falar aqui uma coisa e eu até trazer uma pergunta para ele, mas pode falar primeiro, Alexandre. Ô, Cido, desculpa. Não, só a respeito do comentário da Tânia Mara, a gente frisou aqui várias vezes que existe a necessidade de se atentar também
para aqueles cuidados que a ciência médica, né, material, nos traz. E o que a Tânia falou é muito conveniente quando ela fala que mesmo ligando ou orando, né, quando a gente liga, quando a gente se põe em contato, hoje em dia todo mundo dispõe, a maioria, né, muita gente dispõe desse recurso que é o vídeo, né, a gente fazer chamadas de vídeo. Então, embora a gente não esteja presencialmente para dar um abraço, que muitas vezes até não seja recomendado, né, mas a gente pode levar o nosso abraço pelo vídeo, né, uma palavra, uma conversa, nos colocando em contato com eles uma vez ou mais vezes ao dia, de acordo com a disponibilidade, e também orando, né, nós vamos estar atuando nas duas frentes, nós vamos estar atuando, né, na frente material, quando a gente mostra a nossa presença, a gente coloca, né, o nosso rosto no dispositivo, no computador, no telefone da pessoa que a gente gosta, e orando por ela e por nós também, e por toda a humanidade. A gente está atuando nas duas frentes, estamos tomando uma atitude, estamos nos colocando em contato, não estamos nos isolando, não estamos nos escondendo, que não é o caso de se esconder, de sumir, né? É o caso de tomar cuidado, seguir os cuidados que a ciência médica prescreve, e aliado a eles, a gente entrar com o nosso cuidado, se pode falar assim, espiritual, através da prece, Cido. Era só para complementar esse comentário da Tânia, que eu achei muito bacana. Muito bom. Antes de passar a última pergunta para você, que eu acho que é importante a gente fazê-la neste momento, vamos deixar registrado um abraço também para o Fernando Mendonça, que está aqui conosco, né? Um abraço, muito importante a sua participação, Fernando. É muito bom ter a participação de todos vocês conosco. Ô, Alexandre, nós estamos quase chegando ao final do programa, então eu vou deixar registrado uma pergunta, e eu gostaria de fazer essa pergunta aqui, para você estar trazendo um esclarecimento aí para os nossos amigos, para os ouvintes, né? Alexandre, você acredita que a depressão, se ela não for cuidada, tratada, ela pode levar ao suicídio? Pode ocorrer isso? Ô, Cido, infelizmente, né? Tudo aquilo que a gente acaba não tratando e que aflige o corpo ou a mente, o espírito, não tem um desfecho agradável, não tem um desfecho benéfico, bom para a gente. Quando a gente deixa de lado, quando a gente não se cuida, a Enete falou muito bem, né, antes, a respeito de se cuidar, a respeito da gente poder se deixar do melhor jeito possível para que a gente possa cumprir o nosso papel nas jornadas que a gente vai ter nas encarnações. E esse papel, ele passa também por esse cuidado próprio, a gente se cuidar, né? Deus emprestou para a gente esse organismo físico, e é empréstimo, né? É uma bênção que ele concede para que a gente possa usar esse instrumento para executar o nosso processo de progresso individual, progresso da humanidade, para que a gente possa atuar do melhor jeito possível em favor desse progresso nosso e da humanidade, nosso e do planeta, né, seguindo as leis do progresso, as leis de amor, justiça e caridade. E quando a gente deixa esse processo tomar conta, esse processo de tristeza profunda, essa prostração, essa vontade de não querer fazer nada, de enxergar como alguma coisa que eu li, né, a gente enxerga tudo cinza. Inclusive, tem uma citação de Winston Churchill que ele falava que a depressão era um cachorro negro, né? Em que sentido? Naquela época, né, vamos voltar lá na época de Churchill, né, tinha-se que era um animal que era tido como perigoso. Perigoso em que aspecto? Ele podia fazer mal a gente, e realmente a depressão o faz. E quando a gente não cuida, seja da depressão, seja do machucadinho que a gente tem no pé, ele pode infeccionar e pode tomar o corpo inteiro. A depressão é uma doença física, é uma doença espiritual, é uma doença que ela é sistêmica, ela atua em todas as áreas, então a gente tem que cuidar de todas elas. E quando a gente não cuida, quando a gente deixa ela tomar conta da gente e indicar o caminho da nossa vida, essa tristeza, essa falta de esperança que a Enete falou, essa falta de objetivo de vida, ela vai acabar nos conduzindo para uma porta que não tem saída. O que eu faço? Tudo que eu faço não me satisfaz.
A gente tem infelizmente, como foi dito na chamada do programa, a gente está numa situação de mundo em que existe muita coisa, a gente quer ter muita coisa, coisas materiais, e elas vão rapidamente perdendo aquele interesse. É que nem criança com brinquedo novo, né? Ah, brincou, lá, joga fora. E a gente está fazendo isso aí com a nossa vida, tanto no aspecto material, mas principalmente no aspecto emocional, no aspecto espiritual também. Nós não estamos dando a atenção que precisamos. E quando a gente não tem objetivo de vida, o que resta? Aí a gente pode até falar daqueles autores que são mais filosóficos, tudo, que diz, né, que uma vida sem objetivo é uma vida que não tem sentido. E se não tem sentido, o que eu vou fazer? Eu vou me livrar da vida. Só que aí o que acontece? A vida não acaba com a extinção do corpo físico. A gente sabe disso como espíritas, né? A reencarnação, ou seja, o espírito subsiste à morte do corpo físico e vai voltar. E como bem disse Enete, vai voltar com todas aquelas mazelas, aquelas dívidas que ele não esgotou nas encarnações passadas. E o suicídio, ele é uma situação ainda mais grave, porque além de afetar o aspecto emocional, ele vai afetar o nosso perispírito. Então, existem inúmeras obras que trazem relatos a respeito de suicidas que, quando reencarnam, primeiro que a reencarnação para eles é ainda mais complicada, porque dependendo do estágio em que se encontra esse processo de tristeza, de depressão, eles vão ter mais dificuldade ainda para reencarnar. E como o perispírito é aquele que a gente chama de modelo organizador biológico do corpo físico, ou seja, é a ligação entre o corpo físico e o espírito, e quando a gente reencarna, é o perispírito que vai desencadear o crescimento do corpo físico, ligando-se célula a célula do nosso corpo. Se houver algum tipo de dano no perispírito, esse dano vai se refletir no corpo físico. Por exemplo, a pessoa se enforcou, ela pode voltar com problemas na região do pescoço. A pessoa deu um tiro em si própria, pode voltar com uma lesão grave naquela região atingida. A pessoa que bebia, que fumava, que tinha algum vício, pode voltar com lesão no órgão que gerou o desencarne precoce dela. Então, quando a gente pensa em depressão, a gente tem que prestar atenção nos sinais que a pessoa dá, que a Enete falou, eu falei, o Cido falou. Existem sinais que são dados que a gente deve atentar. Nenhum sinal é digno de ser rechaçado, de ser desconsiderado. Quando a pessoa fala assim, acho que eu vou me matar porque eu não tenho mais sentido na vida, peque pelo excesso, acredite. Não deixa a pessoa chegar a esse final. Não deixa ela concluir esse raciocínio materialmente, tá? Então, quando a gente ouvir alguém falando nesse sentido, a gente deve buscar o auxílio espiritual que a gente pode dar, mas também o encaminhamento para o auxílio médico material para ajudar essa pessoa a sair desse ciclo, ela está presa ali. Então, a gente pode ajudar desse jeito, Cido. Então, depressão pode levar ao suicídio? Sim, infelizmente isso acontece muito. Então, já como você falou a respeito do suicídio, foi muito bem colocado, vamos deixar registrado aqui 2 obras importantes para os nossos ouvintes que queiram realmente ficar um pouco mais a par do que acontece na espiritualidade com espíritos que cometem esse ato, né? Nós temos o livro Memórias do Suicida, Ivone Pereira do Amaral, que ela conta a história de Camilo Castelo Branco e ela vai trazer uma narrativa muito intensa de como foi o acolhimento desse espírito e o que ele passou. E temos também o livro, né, que Kardec nos traz tão amorosamente, que é o livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno, ele traz relato de espíritos e nos diz como que eles foram acolhidos no plano espiritual. Então, é importante termos esse contato e esse conhecimento. Finalizando a nossa programação de hoje, vamos deixando aqui um abraço para o Nivaldo Furlan, grande amigo, grande companheiro que está conosco sempre. É muito gratificante para nossas almas ter a sua participação, Nivaldo. E também para o Sandro Manuel Pereira. E, finalizando, vamos deixar novamente registrado o nosso abraço para a Cleonice Crucelo, lá da Unifesp e da UAP, e também um abraço muito carinhoso, afetuoso, por esta parceria que com certeza vai trazer muitas luzes para todos nós. Para o Dorival, lá para a TV Espaço Espírita, que está compartilhando conosco nesta parceria, e também para a TV Espírita e para a Rádio Espaço Espírita. O Dorival está conosco. Um grande abraço. Estamos finalizando a nossa programação, agradecendo ao amparo amoroso e espiritual
dos amigos que nos acompanham todos os sábados. Que a paz de Jesus esteja conosco, que envolva todos os lares e que possamos ter, a partir de hoje, a consciência de que nós estamos envolvidos pelo amor celestial. Estamos cheios da bondade divina, como nos coloca a Enete, né, Enete? Isso é muito importante. E as considerações finais do Alexandre e da Enete neste momento. Enete, pode trazer para nós, Enete, a sua consideração? Sim. Eu só queria comentar que nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos nossas escolhas. Então, a depressão nos aprisiona e a gente sabe que é uma dor profunda e muito forte. É até complicado a gente falar, porque só quem passa sabe o quanto essa dor assola o ser. Porém, é importante deixarmos aqui que ela é uma consequência da não aceitação ou do medo. Não aceitar uma perda, não aceitar uma mudança, não aceitar que a gente precisa se transformar, deixar numa situação de depressão, de culpa, de remorso. Muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas foram presas injustamente, muitas pessoas estão em situação de injustiça. Porém, nós temos escolhas diante dessas situações. A gente pode escolher transformar aquela situação difícil e aquela dor em reparação para o próximo. Quantas pessoas, diante de uma situação de dor muito grande, de perdas muito grandes, não transformaram aquilo em solução para o próximo? Um pai que teve o filho morto porque foi atropelado, enfim, por uma pessoa que estava embriagado, transforma a vida dele no ensinamento para outros jovens não passarem pela mesma situação. Então, a gente pode transformar uma dor em auxílio, a gente pode transformar uma perda em um projeto muito bonito, em auxiliar outras pessoas. Então, a depressão pode ser uma oportunidade da gente voltar a cumprir o nosso propósito e a nossa missão. Muitas vezes, a dor pode ser uma oportunidade de transformação. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de ter falado sobre esse tema hoje. E fica aqui o meu agradecimento a todos que puderam compartilhar e estar aqui conosco hoje. Obrigada, Cida, obrigada, Alexandre. Um beijo enorme, muito amor para vocês, tá bom? Alexandre? Oi? Ô, Cida, só agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos mentores do nosso trabalho, da Rádio Web Amor e Luz, porque eles sempre estão, independente das nossas falhas, das nossas mazelas, eles sempre conseguem dar um jeitinho de se colocar em contato conosco para que a gente possa fazer o melhor uso possível das palavras, né? Então, se alguma falha houve nas minhas palavras aqui, com certeza não é deles, é minha, né? Que não favoreço, né, a atuação deles. Mas eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem de deixar a mensagem a respeito de esperança, a respeito de caridade, e de que a gente pode sempre, independente da situação que a gente enfrente, desde que a gente procure não ficar olhando só o aspecto negativo, conseguir extrair algo de bom. Como disse a Enete, não é fácil, né? Só quem passa pela depressão, as pessoas que estão mais próximas a elas vão saber, né, o peso, a gravidade que é isso aí, o tanto que a depressão afeta, né, a vida de uma pessoa a ponto de, como você mesmo disse, Cido, pensar em tirar a própria vida. E eu acho que o nosso papel é ser aquela chama. Pode ser aquela chama de um vagalume, de um palito de fósforo, ou pode ser a chama de um holofote, né, daqueles que a gente vê em eventos aí gigantescos, né, à luz do sol. Mas independente da intensidade que a nossa luz chegue, ela é luz. E a gente sabe, né, que para romper a escuridão basta a luz de um fósforo, basta um vagalume. E essa luz pode ajudar, com certeza, alguém a encontrar o caminho que precisa. Sempre com carinho, com amor, com caridade. Obrigado, Cido. Obrigado, Enete. E obrigado aos amigos que acompanharam a gente até agora.
Então, mais uma vez, vamos agradecendo também ao nosso companheiro, o Xavier, que está também na parte técnica nos auxiliando. Xavier, um abraço afetuoso e amoroso. Estamos chegando ao final. Queridos companheiros, muita paz, muita luz, que o Divino Mestre Jesus está ali no coração de cada um, a chama da transformação e do amor. E que tenhamos todos um bom final de semana junto aos nossos familiares. Em paz e sigam a luz do Mestre. Muito agradecido.